palmas, forte, declara. Mais alto, cante 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 mais alto. Mais alto, cante 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 mais alto. De palmas pro Senhor, amém? Vou dar uma salva de palmas bem forte agora, aleluia. Pode se sentar, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém? Queria pedir você que está nos visitando agora pela primeira vez, você que está nos visitando, faz um sinal com a mão, deixa eu ver você que está nos visitando, amém? Sinal com a mão, seu livro, né? Só com a mão, você que está nos visitando pela primeira vez, você vai ganhar um presente nosso, já fui direto, né? Aqui, amém? Você que está nos visitando pela primeira vez, faz sinal com a mão, você vai receber um presente, amém? Aqui da FAB, que é o nosso devocional, tá certo? Tudo para ele, amém? Você vai receber também uma fichinha, os irmãos vão te passar, e você preenche a fichinha, porque os irmãos vão te mandar as novidades da FAB também, tá bom? Um cartãozinho, bem simples, você vai fazer, tá bom? Tudo para ele é o nosso devocional, queridos, é uma bênção. Eu queria desafiar cada um dos irmãos a estar... Thaisa não veio hoje não? Pode subir, não precisa chamar não. Amém? O nosso devocional, tudo para ele vai... É muito importante, queridos, que o nosso devocional ele tem duas coisas fundamentais. Primeiro, ele tem o texto do Oswald Chambers, que é muito importante, tá bom? Esse é um dos devocionais mais lidos do mundo. Então, eu queria que você acompanhasse. E essa edição especial da FAB, você não consegue comprar ela em livraria nenhuma, porque é uma edição especial nossa, tá bom? E aí o que acontece, queridos? Aqui na edição do especial, você tem também o seu manual de guerra, que é o plano de leitura bíblica, e você tem também aqui os seus alvos de oração, amém? Então é importante que você anote, faça seus alvos de oração, não perca, amém? É uma bênção em nome de Jesus, e o Senhor vai te abençoar muito. Mas Thaís, vou pedir para você ficar desse outro lugar aqui, que nós estamos só com essa câmera aqui hoje, amém? E graças a Deus por isso. Então todo mundo pegou seu devocional? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para os irmãos que estão nos visitando hoje. Amém? Que o Senhor abençoe muito vocês, queridos. Que a graça do Senhor seja sobre você, guardando você em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós não temos o telão funcionando. Agora eu quero ver os crentes raiz. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta aí, deixa eu ver. Bíblia de papel, deixa eu ver. Tem dois tipos de crente, crente Nutella e crente raiz. Crente raiz tem Bíblia de papel, deixa eu ver, levanta aí. Amém? Olha aí, ó. Vamos ver agora quem só tem Bíblia no celular. Levanta o celular, deixa eu ver. Amém? Os crentes Nutella estão ganhando, irmãos. Ó, olha só. Dá uma salva de palmas para os irmãos, né? Todos abençoem em nome de Jesus. Amém. Hoje nós não teremos aqui o nosso telão. Deu problema técnico aí. Amém? Nós estamos sujeitos a isso. Mas essa semana nós vamos providenciar aí tudo. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 7 até o 16. Efésios, no capítulo 4, verso 7 até o 16, vamos colocar de pé, você que está em casa também, se quiser ficar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, gostaria que todos ficassem de pé agora, em nome de Jesus, amém? E as nossas crianças já estão treinando, né? A Vitória já está treinando para cantar, amém, quer subir, amém, graças a Deus. Queridos, é por isso que a Bíblia fala que tem que se tornar como criança, né? Você tem que querer subir para o céu e você tem que gritar desse jeito: eu quero subir, amém? Quantos querem subir para o céu aí? Amém? Agora não, mas depois, né? Mas pode levantar a mão no tempo certo, amém? Uma Marília ali ficou com dúvida, oh glória, né? Misericórdia, amém? Mas vamos lá, Efésios no capítulo 4, verso 7, a palavra do Senhor diz assim:
E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que com o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Vamos ler juntos agora o verso 13 e o verso 14. Amém? 1, 2, 3 e... Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que a palavra do Senhor nos fala aqui em Efésios, lembrando que... Só um minutinho, queridos. Amém, que bênção. Amém, queridos, graças a Deus. A pastora Vanessa está dando aqui um testemunho, né, que o Felipe estava agora lá no internado e vai operar amanhã de manhã, mas estava em infecção e estava aguardando abaixar a infecção abaixou agora, em nome de Jesus, ele vai poder operar amanhã, amém? Deus abençoe, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém, amém. Queridos, a primeira coisa que a palavra do Senhor diz aqui, no verso 7, é que a cada um de nós foi concedida a graça. Amém? Conforme a medida repartida por Cristo. Algo que é fundamental, queridos, nós entendemos aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção, que nós falamos aqui bem rápido, né? E é importante você ficar ligado aí naquilo que Deus tem para falar para você, amém? E a palavra do Senhor aqui em Efésios 4, queridos, lembrando que o livro de Efésios tem 6 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos um ensaio teológico muito forte e muito profundo. O apóstolo Paulo, ele traz verdades bíblicas tremendas aqui e profundas em Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala a respeito do amor de Deus por nós, Paulo fala das revelações de Deus por nós, e a Bíblia fala que o livro de Efésios é um dos livros mais profundos da palavra de Deus. Então, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você tem que conhecer com profundidade o livro, a epístola de Paulo aos Efésios. E aqui do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala a respeito daquilo que Deus faz por nós. Agora, do capítulo 4 em diante, 4, 5 e 6, apóstolo Paulo, ele fala da maneira digna que nós devemos nos portar. E ele nos ensina aqui, então, a forma como nós temos que proceder diante de Deus. Amém? E cada um de nós tem que se proceder de alguma forma diante de Deus, da maneira da sua vocação, amém? Quando receberam a vocação diante de Deus, levante sua mão e fala assim: eu recebi um dom de Deus. Querido, se você recebeu um dom de Deus, você tem que andar de maneira digna da sua vocação. E a palavra do Senhor diz aqui, que cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui, é que a palavra do Senhor fala que para cada um de nós foi repartida a graça. O Senhor nos deu algo espetacular, para cada um algo diferente. Mas algo tem acontecido e algo acontece no meio da igreja. É que nós não valorizamos aquilo que Jesus nos deu. Assim como a criança, né? Quem já viu dar um presente para a criança não fazer conta nenhuma do presente? Quem já passou por essa experiência? Você compra um presente para a criança com a expectativa, nossa, eu vou chegar lá, a criança vai pegar aquele pacote, a criança vai abrir e vai brincar com aquele brinquedo e vai achar bom demais. De repente a criança pega e nem abre, tá bom, e coloca do lado. Quem já viu isso acontecer? Amém? Ou senão a questão abre, né?
Teve algo engraçado, queridos, no começo do meu relacionamento com a pastora Vanessa. Você achou que eu não ia contar, né? Amém? E vai sobrar para ela, não tem jeito, tá certo? Nós começamos a namorar, né? Foi o primeiro presente que eu dei para ela, tá certo? Aliás, segundo, antes eu tinha dado um DVD para ela, né? Do Nemo, tá certo? Relacionamento se constrói assim, com presente bom. Dei um DVD do Nemo primeiro. Aí depois eu precisava dar um presente para ela. Aí eu contratei minha assessora aqui de presentes, né, a irmã Marília, foi comigo, né? E aí a irmã Marília foi lá, escolher uma sandália lá bonita, tá certo? E a hora que eu levei para a Vanessa, falou, nossa, você vai achar bom demais, né, a sandália. Irmãos, ela pegou a sandália assim, a hora que ele abriu, nossa, sandália, né? A hora que ele abriu a sandália, olhou assim, cadê o papelzinho que troca ela, né? Cadê o papelzinho da troca? Nossa, que legal, né? Pode trocar, né? Amém? E é da mesma forma, queridos, desse formato, né? Nós às vezes recebemos um presente da parte de Deus, e nós fazemos isso. Nós pegamos um presente, nós recebemos algo de Deus, e nós não valorizamos o presente que o Senhor nos deu. Queridos, a gente fala brincando, a gente fala sorrindo, mas nunca brincando, né? Tem esse lema aqui, né? Tá certo? Saiba disso, o pastor fala sorrindo, mas nunca brincando. Tá certo? Queridos, a palavra do Senhor fala isso, né? Que às vezes nós recebemos um presente da parte de Deus, mas nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. E por isso que o apóstolo Paulo ele começa Efésios 4 dizendo, olha, eu rogo-vos que vocês andem conforme, né, os dons de Deus, que você ande conforme o seu chamado, que você ande de maneira digna do chamado que você recebeu. E a palavra do Senhor fala aqui do chamado dom que você recebeu. Cada um de nós recebeu um dom único do Senhor, queridos. Você tem um dom que eu não tenho, amém? Cada um de nós tem um dom específico, que tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus para a sua vida, que nenhum de nós tem, amém? E é importante nós entendermos isso, e às vezes nós não valorizamos, porque Deus nos dá pela graça, e nós achamos que é de graça. O grande problema é esse, é assim em todo lugar, né? Se você, olha, tem uma festa lá, quem quer convite? É de graça, né? E todo mundo levanta a mão e pega o convite para a festa, não é assim? Fala de graça, né? Quem quer? Todo mundo levanta. Só que a maioria das pessoas que pegam esse convite de graça, às vezes não vão para a festa. Chega no dia da festa, o pessoal não vem, pegou o convite e não foi. Não é assim? Por quê? Não valoriza, queridos, porque é de graça. E aí nós recebemos um dom de Deus que não é de graça, mas é pela graça, porque alguém pagou por nós e nós não valorizamos. Nós recebemos esse presente e não valorizamos. Por isso que Paulo fala, rogo-vos diante de Deus, que você ande da maneira digna do chamado de Deus para a sua vida. Não ignore o presente de Deus para você. E hoje no meio da igreja nós estamos vivendo no meio de um povo, no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus que estão ignorando os dons de Deus, que estão ignorando os presentes de Deus. Queridos, isso entristece o coração de Deus, porque o presente de Deus, queridos, não é só para a gente trabalhar na obra. Porque se fosse só para trabalhar na obra, não tinha problema, né? Deus, quem não quer, Deus levanta outro. Se Deus te chamar e você não se posicionar, Deus vai levantar outro. Não se preocupe com isso. Elias fez charme, né? Elias falou, Deus, eu estou cansado, né? Só eu aqui em Israel profetizando, não aguento mais essa vida. Deus não foi lá adular Elias. Elias falou, Deus, né, eu estou cansado, eu quero morrer. O que Deus falou para Elias, queridos? Foi, Elias, se prepara que você vai esses dias. Tem 7.000 que não se dobraram, você não está sozinho, tem mais 7.000, Elias. Se você não se levantar, se você não fizer o propósito que Deus tem na sua vida, existem mais pessoas que Deus vai levantar, existem outras pessoas que Deus vai chamar. Mas o maior impacto, queridos, olha só por que isso entristece o coração de Deus. O maior impacto que isso tem nas nossas vidas é porque quando nós rejeitamos o dom de Deus, nós não valorizamos a graça que o Senhor nos concede, a bênção que o Senhor nos dá, nós não vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas e nós não alcançamos a vida abundante que Jesus morreu para que eu e você tivéssemos e andássemos nela. E o povo de Deus não conhece isso e não entende isso. Por isso que Jesus disse, o meu povo padece, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Você que está em casa assistindo pelo YouTube, saiba disso, valorize o propósito de Deus na sua vida. E às vezes a gente faz charme, né? Ah não vou lá fazer na igreja não, tá certo? Eu já ouvi isso, né? Ah, lá vou fazer nada para o pastor lá não, vou lá trabalhar para pastor nenhum não. Já vi gente falando isso. Já vi gente falando, não vou lá na igreja fazer isso não, fazer nada para a igreja não. Já vi gente falando isso. Mas o problema que as pessoas não sabem é que quando você faz isso, quando você fala isso achando que está falando contra a igreja, ou está falando contra a obra de Deus, ou fazendo charme de alguma forma,
O que está acontecendo é que você está deixando de viver o melhor de Deus para a sua vida, e você está vivendo uma vida medíocre, está vivendo uma vida em que Deus não projetou para você. Você está vivendo uma vida que Deus, aquém do que Deus projetou para você, e você não vai alcançar a felicidade. Você vai ser uma pessoa frustrada, você vai ser uma pessoa decepcionada, e você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida, porque só vive o melhor de Deus para a vida aquela pessoa que entende o propósito, e ela anda dentro do propósito que Deus estabeleceu para ela, aquela pessoa que anda de modo digno da sua vocação. E às vezes a gente acha que está fazendo favor para Deus, às vezes a gente acha que está fazendo favor para o pastor, às vezes a gente acha que está fazendo favor para a igreja. Não se engane, queridos, não deixe o diabo te enganar. O diabo às vezes sopra no seu ouvido isso, mas é mentira. Porque quando você anda do modo digno da vocação que Deus derramou para você, que Deus te deu, você vai encontrar o melhor de Deus na sua vida. E como Davi, né? Desculpa. É só tosse, mas aqui vai falando rápido. Amém? Misericórdia, toma até uma aguinha, né? Os irmãos até andaram para trás, afastaram a cadeira aqui agora. Amém? Mas é tranquilo. Mas vamos lá, queridos. A palavra do Senhor fala então que é importante nós entendermos isso. A palavra do Senhor fala que Davi, ele serviu a Deus e ele alcançou o propósito de Deus na sua geração. Queridos, a palavra do Senhor fala que Davi falou assim: olha, eu estou tranquilo agora. E Paulo também, né, no momento que ele chegou, falou: agora eu estou aguardando a coroa da justiça que me aguarda, porque eu guardei a carreira, né? Guardei a carreira, como é que fala o versículo? Esqueci aqui agora. Guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé, e o que mais? Ajuda aí, cadê os crentes do salão? Amém? Como é que é? Fala aí, Ávila, vamos ver, você vai ganhar um presente, né? Ó, tem até a fotógrafa, não está mais crente que os irmãos, né? Foi a fotógrafa que falou? Ou foi a pastora? Ah, foi o Elton Filho? Amém? Como é que é? Fala aí para mim. Quem sabe aí? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? E aí Paulo falou: e agora a coroa da justiça me aguarda. Queridos, eu gostaria que você entendesse isso. Deus hoje quer falar isso para você. Ande da maneira digna do seu chamado. Não perca o melhor de Deus para a sua vida. Não viva uma vida medíocre, porque Deus tem algo bom para você, amém? Deus tem algo grande na sua vida, em nome de Jesus. Quem quer, levanta a mão e fala: eu quero. Eu quero viver no propósito de Deus para a minha vida. Queridos, e a palavra do Senhor fala que por isso é que foi dito, quando eles, verso 8, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. E a figura em Roma do triunfo, né, da entrada do triunfo, era muito grande na vida dos irmãos. Os irmãos tinham essa noção, porque toda vez que o imperador designava guerra contra um povo, contra alguma região, e as legiões do Império Romano iam, guerreavam, e quando eles venciam a guerra, eles retornavam para Roma em triunfo. E eles vinham trazendo em triunfo uma grande pompa, né? E se fazia uma grande festa, o imperador ia na frente. Quem já assistiu aquele filme Gladiador, né? No finalzinho da guerra, o imperador foi lá na guerra, porque já estava praticamente tudo resolvido, tá certo? Aí o imperador foi lá para o último ato. O último ato, o imperador participou e assistiu de longe. E quando ele retorna, a glória do imperador. E quando ele retorna para a sua cidade, ele é recebido com grande honra. Ele é recebido com grande festa. E a Bíblia faz, Paulo faz justamente essa alusão aqui. Fala: olha, Jesus ele veio, desceu do céu, veio para a terra. Jesus fez a sua obra, desceu nas profundezas. E quando ele retornou para o céu, ele trouxe muitos cativos. O que a Bíblia diz, querido? Que Jesus, quando retorna para o céu, depois de 40 dias da sua ressurreição, quando Jesus retorna em triunfo, Jesus traz com ele, né, todos os despojos de guerra. E todos os espíritos malignos entraram no céu aprisionados, cabeça baixa, porque foram vencidos por Jesus. Amém? Por isso que a Bíblia fala que ele tirou, né, do cativo o cativeiro, e ele tirou a chave das mãos do diabo, e a partir desse momento ele deu dons aos homens, porque a Bíblia fala que Jesus veio, tomou de volta a autoridade que havia sido dada nas mãos do diabo. E naquele momento então Jesus trouxe os despojos de guerra. E ele fala que todo aquele que participou da batalha recebe e faz parte dos despojos também.
E aqui por isso que a Bíblia fala que Jesus voltou em triunfo às alturas e foi recebido no céu com a grande festa. E a palavra do Senhor diz então que nós recebemos dons da parte de Deus, porque Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E por isso que a palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo Jesus, ele está assentado com Jesus nas regiões celestiais, acima dos principados e acima das potestades. Pastor, o senhor não sabe o que o diabo está fazendo na minha vida, o senhor não sabe a ataca que eu estou levando do diabo. Queridos, é porque ainda o Espírito Santo de Deus não agiu na sua vida como necessita. Você ainda não recebeu o dom de Deus, da graça de Deus na sua vida. Você ainda não entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque à medida que você permitir que o Espírito Santo entre na sua vida, a partir do momento que você entender que a palavra de Deus não é mais um livro de sugestão, mas a palavra de Deus é lei para você, você vai se assentar com Cristo nas regiões celestiais, e a partir desse dia, espírito nenhum maligno poderá afetar a sua vida. Você vai estar em cima dos principados e acima das potestades. Amém? Tem gente no salão? Oh, glória, né? Amém. Quarentena está acabando, irmãos. Daqui uns dias vai acabar em nome de Jesus, né? Amém? Graças a Deus. Amém? Irmãos, tem que entender a palavra. Tem que internalizar essa palavra. Falei, eu estou com Cristo nas regiões celestiais, acima dos potestades, acima dos principados. E por isso nenhum espírito maligno poderá contra a minha vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o povo padece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não sabemos o poder que está em nós, queridos. Assim como elefante não é de circo. O pessoal que já viu um documentário uma vez que o elefante ele é pequenininho, ele é amarrado com a corda. E ali ele vê que aquela corda é forte, mas de repente o elefante cresce e ele continua amarrado com aquela cordinha. Com toda a força, né? Se o elefante adulto ele levar a perna, ele estoura a cordinha. Porém ele foi condicionado àquilo. E às vezes nós somos condicionados a viver uma vida debaixo da opressão de Satanás, na resistência do diabo, que nós estamos condicionados a viver debaixo de opressão. E a palavra do Senhor fala que nós não devemos aceitar isso. A palavra do Senhor fala que nós não devemos nos amoldar aos costumes desse mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente. Deixa o Espírito Santo renovar a sua mente, queridos. Quando você sair daqui hoje, saiba disso. Existe uma força espiritual tentando resistir à sua vida, mas você foi colocado em Cristo Jesus, acima dos principados e acima das potestades. Por isso que você tem que viver em novidade de vida. Por isso que você tem que viver da maneira digna da vocação que você recebeu. Por isso que Deus está falando para nós nesses dias que nós temos que mudar os nossos hábitos. Hábitos pequenos. Todos os hábitos nós temos que mudar, e a cada hábito que nós temos que raciocinar e pensar: Espírito Santo, esse hábito está de acordo com a tua vontade ou não? Amém? Queridos, isso é muito importante para nós. E a palavra do Senhor fala, continua o verso 9, né? Amém? Que significa ele subiu, senão também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu ao mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Queridos, a palavra do Senhor fala que ele edificou sua igreja. Jesus, quando ele estabelece o reino, ele estabelece as características do reino, e as características do reino estão na igreja. A igreja é o reino de Deus na terra. Não a igreja que nós conhecemos, não a igreja de instituição, não a igreja quatro paredes, mas a igreja de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. A igreja formada por pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Essas pessoas então são a igreja. E a palavra do Senhor fala que Jesus tem um cuidado todo especial com a igreja, e por isso ele instituiu e designou alguns no meio da igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. No meio da igreja, o nome apóstolo às vezes vai, gente, as nomenclaturas, né? O pessoal vai utilizando as nomenclaturas. Até eu estou brincando, né, que está difícil pregar, né, que tem nome de igreja, muito nome de igreja com um nome que às vezes vai complicando sua vida de pregador, né? Tá certo? Você vai falando, né, você começa a falar, né, porque Jesus é a videira, aí, pô, não, videira não, peraí, né? Amém? Você vai falando essas coisas, né? Amém? Então você vai tendo cerceado, você tem que pensar muito aqui para você ir falando, né? Tá certo? Mas eu brinco com isso, qualquer dia eu vou fazer aí uma live só sobre isso, né, nos nomes complicados de pregar, né? Tá certo? Queridos, mas a palavra do Senhor fala aqui então que Deus designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e pastores. E algo importante entender, queridos, que às vezes é utilizado o nome de apóstolos, né? E a Bíblia fala de 2 tipos de apóstolos, a Bíblia mesmo já fala. Primeiro nós temos o apóstolo Jesus. Os apóstolos de Jesus são os 12 apóstolos do Cordeiro, tá certo? E depois o apóstolo Paulo, que entrou também no esquema, né? Porque os apóstolos originais não quiseram pregar para os gentios, tá certo? O propósito de Deus é que os próprios apóstolos fizessem, e Deus levou Pedro naquela visão lá ali, né, na casa de Cornélio, quando Pedro teve aquela visão daqueles animais descendo no lençol, e quando o lençol abriu, eram animais que o judeu não podia se alimentar deles. E aí Pedro falou: Senhor, de maneira alguma, né, isso é imundo. E Deus falou assim: olha, Pedro, mata e come. Pedro falou: jamais, Senhor, eu vou fazer isso, né? E Deus falou: olha, Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E naquele momento, então, os homens de Cornélio estavam chamando Pedro para ir lá, para pregar o evangelho na casa dele, porque um anjo veio para Cornélio, que era um gentio, e falou: olha, vai lá, chama o Pedro lá para vir pregar. E quando Pedro teve essa visão, porque se Pedro não tivesse essa visão, Pedro não iria lá na casa de Cornélio, porque os judeus eram exclusivistas. Os apóstolos não iriam pregar para os gentios, porque eles criam piamente que os dons de Deus eram apenas para os judeus. Mas naquele momento, então, Pedro, naquela visão, ele foi até a casa de Cornélio. E a Bíblia fala que Pedro ainda pregava o evangelho quando o Espírito Santo desceu sobre eles e batizou toda a casa de Cornélio. E eles creram em Jesus e foram salvos. Então Pedro, a partir daquele momento, ele viu que o Espírito Santo e os dons de Deus eram para todos. Queridos, mas Paulo então foi levantado como apóstolo dos gentios. Então esses são os apóstolos de Jesus, que eles têm 3 incumbências principais. Primeiro, característica dos apóstolos de Jesus: lançar os fundamentos da igreja. Os fundamentos, somente os apóstolos de Jesus podiam lançar os fundamentos. Segundo, os apóstolos foram chamados para escrever as escrituras. Então todos os apóstolos, aqui alguns apóstolos escreveram, e Paulo também escreveu as escrituras. E terceiro, eles foram chamados para dar legitimidade para as escrituras através dos sinais que eles iam operar. Amém? Mas a própria Bíblia depois fala dos apóstolos da igreja, que é diferente. Tem apóstolos de Jesus, que são esses 12 mais Paulo, e tem também os apóstolos da igreja. Foram considerados Barnabé, foi considerado apóstolo, vários outros irmãos, Silas foi considerado apóstolo, e esses apóstolos eram apóstolos da igreja, eram homens enviados para a edificação da igreja, amém? E hoje nós temos a denominação de apóstolo, algumas igrejas usam, né, como hierarquia dentro da igreja. Uns usam apóstolos, outros usam pastor mesmo, outros usam bispo. Tem um que eu gosto muito, que eu acho que nós vamos implantar, que é bispo primaz. Eu acho chique, né? Não é chique? Bispo primaz, né? Tá certo? Esse eu gosto mais. Qualquer dia nós vamos colocar aqui, né? O bispo primaz da igreja, né? Não fica chique, Nathan, né? Fica bacana, né? Tá certo? Mas cada igreja usa uma nomenclatura, queridos. Amém? E cada igreja, então, tem a sua organização pessoal. E por isso nós não devemos criticar. Se a igreja, nós usamos aqui isso, usamos aquilo outro, amém por isso. Amém? Eles estão se referindo à organização da igreja. Por isso que é tranquilo, cada igreja usa a sua organização. Mas algo que é importante aqui entender, queridos, que Deus ele designou algumas pessoas e liberou alguns dons ministeriais. E aqui quando a palavra do Senhor fala de apóstolos, são aqueles homens que foram chamados para começar alguns trabalhos, para começar a abrir, para evangelizar algumas regiões não evangelizadas, e para começar alguns trabalhos. Fala também da questão dos profetas, que são homens que são levantados, homens e mulheres que são levantados para trazer palavras proféticas no meio da igreja. E hoje nós precisamos como igreja, né, que os dons ministeriais sejam expressos no meio da igreja. É necessário que o Senhor levante profetas no nosso meio. Amém? Pessoas que vêm de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os fundamentos lançados pelos apóstolos. Pessoas que trazem palavras proféticas no nosso meio. E nós temos orado para Deus restaurar a profecia no nosso meio. Quantos querem, né? Que Deus restaure o mover profético no nosso meio, queridos. Mover profético de palavra. O irmão vai receber uma palavra de Deus. Amém? Vai lá, checa com o pastor primeiro. Depois vem aqui e libera a palavra para a igreja. Amém? Senão vira irmão lá mais, né? Se trouxer uma palavra aqui sem checar com o pastor primeiro, é lá mais, né? Não vai lá mais, tá certo? Amém? Mas vai lá, checa, se for palavra de Deus na sua vida, tá certo? Nós vamos liberar aqui. E o que o filtro que o pastor faz? Você está batendo com a palavra de Deus, amém? Então se bateu com a palavra de Deus, bateu com o fundamento, pode ter liberdade de vir trazer uma palavra profética. A palavra do Senhor fala aqui também, tá certo? Dos evangelistas. Irmãos que evangelizam, irmãos que pregam o evangelho. Aqui nós temos uma competição nesses dias, né? O Barrinha, realmente hoje estava o líder do evangelismo, mas o Marcelão já está passando, né? Bem,
E esses dias até falei, né, que um irmão falou, eu fui lá na igreja porque eu vi o Marcelo no vídeo. Eu falei, Marcelo, falei para ele essa semana, Marcelo, você vai sentar do meu lado, você não precisa fazer nada, põe uma cadeira lá, só para o pessoal ver o Marcelo lá na igreja. Amém? Era para ele estar sentado aqui, não sei onde é que foi, era para você sentar aqui do lado. Tá certo? Pra você nem tocar, é só sentar aqui para o pessoal te ver no vídeo. Tá certo? Lucas, depois você bate uma câmera no Marcelo, de vez em quando você joga ele aí na filmagem. Amém? Mas a palavra do Senhor fala que Deus trouxe uns para evangelistas, outros para pastores, que é o ministério de apacentar, de cuidar das ovelhas, tirar os carrapichos. Tá certo? De vez em quando quebrar a perna de uma ovelha, uma ovelha custosa, o pastor quebra a perna para não ficar pulando a seca, né? Depois remenda de novo. Amém? Isso é um ministério pastoral. Tá certo? O pessoal não gostou da parte do quebrar a perna, não. Amém? Mas pastor de ovelha faz isso. Que tem aquela ovelha que dá trabalho demais, você dá aquela, né? Tuf! Na ovelha, quebra a perna, mas depois você conserta de novo. Amém? Quero ver, como é que você fala isso, Matheus? Amém? Matheus vai fazendo filtro aqui, né? Amém? Para os irmãos não assustar. Ok. E aqui a palavra do Senhor fala também dos mestres. São pessoas que te ensinam a palavra de Deus. Amém, queridos? E às vezes a gente fala muito hoje, ouvi falar de discipulado, né? Mas na verdade o discipulado é você ter um irmão na igreja que te ensina a palavra de Deus. Porque às vezes no meio da palavra, né, no momento do culto, somente você não entende. Às vezes Deus te traz uma palavra, traz uma revelação, e às vezes você precisa de mais. Então, meu irmão, você encontre na igreja pessoas para te ensinar. Se você tiver com alguma dúvida também pode me mandar, que às vezes eu esclareço as dúvidas dos irmãos também. Os irmãos mandam pelo WhatsApp, né? Ali algumas dúvidas. Lá na live também, nós temos uma live todo dia, de segunda a sexta-feira agora. Irmã Ávila me deu folga no sábado, amém? A bênção em nome de Jesus, amém? Então de segunda a sexta, às 9 horas, 9h30, tem a live da igreja. É 15 minutos a meia hora, né? Tem dia que tem mais saldo que os outros. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode lançar lá. Não precisa ter medo de deixar o pastor de saia justa, né? Pode lançar qualquer pergunta lá que a gente responde na hora, tá certo? Então, queridos, é importante nós entendermos isso, que a Bíblia deu realmente esses dons ministeriais, e olha só o objetivo, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A banda pode subir, e aqui eu queria começar, e vou terminar domingo que vem, porque a palavra do Senhor fala que existe uma meta, até que todos alcancemos a unidade da fé. Queridos, é importante nós entendermos isso, nós temos que alcançar a unidade da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Por isso que a palavra do Senhor fala que Deus instituiu os dons ministeriais com alguns objetivos. E o primeiro é para que nós possamos alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Se você não conhecer a pessoa de Jesus, a sua característica, você não vai conseguir servir a Deus. E é importante, queridos, quando você ouve às vezes uma palavra, né? Às vezes você ouve uma palavra, e aquela palavra você ouve assim, e você tem que medir isso, se Deus está trazendo para você uma característica. E se aquela característica daquela palavra que você recebeu foi Jesus que faria aquilo. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas e fala, isso não é da natureza de Deus. Isso não é da natureza de Jesus. Quando você vê às vezes uma palavra que está meio atravessada, aí você tem que julgar as escrituras, não julgar aquilo que você está ouvindo, justamente por causa disso, porque tem coisa que alguns pregadores falam, que não faz parte da natureza de Jesus, amém? E é importante nós entendermos isso. E a palavra fala que nós temos que chegar à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. E eu queria que você ficasse de pé agora, que você ouvisse bem o verso 14. E eu queria encerrar a palavra de hoje falando do propósito da igreja, do propósito dos dons ministeriais. E a palavra do Senhor fala aqui que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, aqui o apóstolo Paulo nos adverte sobre duas coisas. A primeira coisa é que nós temos que alcançar a maturidade em Deus, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. A palavra do Senhor fala para que você não seja levado como onda para lá e para cá por todo o vento de doutrina. E o que é isso, queridos? Tem muitos irmãos que vivem sendo levados e conduzidos por ventos de doutrina. Tem irmãos que não se fixam em uma igreja. Tem pessoas que não se fixam, não criam raiz no lugar que Deus plantou ela. Diz a Bíblia, fala que nós somos como árvores, e uma árvore plantada junto a ribeiros. Mas para uma árvore ser frutífera, para uma árvore crescer e dar fruto, ela tem que ter raiz.
E o que acontece muito no meio da igreja hoje, queridos? Você tem irmãos que ficam pulando de igreja em igreja. Você tem irmãos que agora o mover é cantar com a igreja apagada, né? Então eu vou para o lugar que tem igreja sem luz, tá certo? Agora o mover é ir para a igreja que tem vitral. Vou lá para a igreja que tem vitral. Agora a onda é agora a igreja que o pessoal deita no chão. Vou lá para o lugar que o pessoal deita no chão. Agora é onda de música tal, vou para lá. Agora é o pastor que faz gracinha, eu vou lá no pastor que faz gracinha. Agora é no pastor que, sei lá, expulsa o demônio em público, eu vou lá no lugar que expulsa o demônio em público. O que é isso, queridos? A Bíblia fala que isso aqui é criancice. É porque você não foi plantado ainda no lugar que Deus te colocou. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter raiz. E você só vai frutificar o dia que você tiver raiz. Pastor, você está falando que é pecado ir para a igreja ou para outra? Não estou falando isso, queridos. Mas estou falando que o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua vida naquele lugar que Deus te plantou. Naquele lugar que Deus te levou, para aquele lugar que Deus está te dando raízes, para que você crie raízes profundas. Você tem que ter raízes profundas em Deus. E só assim você vai frutificar em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo fala aqui, que é importante para que você alcance a maturidade e da plenitude de Cristo, para não ser levado pelas ondas, por vento de doutrina. E aqui ele não está falando de pecado, ele está falando de trabalhos mesmo. Agora tem igreja que é de um jeito, tem igreja que é do outro, e aí você fica movimentando de igreja para outra. Não é isso que a palavra de Deus tem para você. Você tem que ter raiz. Outra coisa que a palavra do Senhor adverte aqui é que você não seja levado por astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, infelizmente tem muitas pessoas que usam púlpito, muitas pessoas que se utilizam da palavra de Deus para induzir as pessoas ao erro. Está aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo. Pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, porque ele quer se aproveitar da fé das pessoas. Tem pastores, ditos pastores, ou pessoas que usam do púlpito, eu nem falo pastores, mas pessoas que usam púlpito, pessoas que usam a palavra de Deus, pegam a Bíblia, né? Mas ele não está pregando Bíblia, ele está tentando induzir as pessoas para ter proveito próprio em cima dessas pessoas. Por isso, queridos, não seja levado por isso. Mas para você não ser levado por isso, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhecer a Bíblia, você vai ser levado de um lado para o outro por vento de doutrina, e você vai ser conduzido por pessoas que querem te conduzir no erro. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, os irmãos de Bereia são bem-aventurados, porque quando eu, apóstolo Paulo, conheci de toda a região, pregava o evangelho, ele pegava as escrituras e eles iam conferir para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando batia com a palavra de Deus. Meu povo padece por não conhecer das escrituras e nem do poder de Deus. Queridos, o Senhor tem algo grande para nós esses dias. Deus quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Essa semana o Senhor nos deu uma visão de a FAB recebendo muita gente, muitas pessoas vindo para a FAB, muita gente entrando. E nós cremos nisso, que depois da quarentena, se o lugar vai ficar pequeno, nós estamos recebendo várias profecias. Pastor, como é que vai fazer para aumentar o espaço? Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é pregar um evangelho genuíno, o evangelho que você conheça a Deus, que você leia a palavra de Deus, queridos. Você não tem que ser dependente de pastor, você não tem que ser dependente, né? Não, você tem que conhecer a palavra de Deus. Nós da liderança da FAB estamos aqui para dar exemplo para você, nós estamos aqui para te orientar quando necessário, mas você tem que ter um encontro genuíno com Deus. Você tem que conhecer o Senhor que morreu por você, amém? E só assim você vai ser um crente que vai frutificar em nome de Jesus. Quantos querem frutificar nesse dia? Levanta a sua mão, olha comigo agora, fala: Deus, eu quero frutificar, eu quero dar fruto. Pai, me dá raízes profundas. O Senhor vai te dar raízes nesses dias. O Senhor vai fazer com que você seja como um carvalho plantado às margens de água, que vai dar fruto na estação apropriada, amém? Você vai frutificar. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para frutificar aqui na igreja. Deus te chamou para frutificar lá na sua vizinhança. Deus te chamou para frutificar lá na sua família. Deus te chamou para frutificar no seu trabalho. Deus vai te fazer frutificar em nome de Jesus. Por isso levanta a sua mão agora, e eu quero orar por você. Você que está em casa também, levanta as suas mãos, e eu quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora por cada irmão que está com as mãos levantadas.
Pai, as mãos levantadas quer dizer que eles querem frutificar. Pai, os irmãos que estão com as mãos levantadas querem dizer, Senhor Deus, nesse momento orando, para que o Senhor dê raízes profundas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito agora venha trazer raízes profundas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame unção nova, que o Senhor derrame um óleo novo sobre você nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção e logo depois do culto, toda a liderança e os irmãos que trabalham na igreja